Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estamos aqui hoje para confeccionar juntas mais uma peça e, só para variar um pouquinho, é mais uma nécessaire. Só que essa nécessaire, ela é um pouco diferente. Ela vai ser uma nécessaire farmacinha. Um item muito prático, muito útil, simples de confeccionar, vendável. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito, mas eu preciso primeiramente fazer um pedido. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se inscreva no canal. Vocês que já estão aqui acompanhando o trabalho do canal, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês quiserem também, deixe um comentário sobre o que vocês acharam da peça, sobre a dificuldade ou facilidade em confeccionar a peça. Esse engajamento com o canal é muito importante, ajuda muito a gente a desenvolver o canal de uma forma mais positiva, de uma forma mais acelerada. Isso faz muita diferença para a gente. Então vamos lá para começar a confecção da nossa peça de hoje. Eu vou utilizar esses dois tecidos aqui para confeccionar a nossa peça. A frente da nossa peça eu vou fazer com tecido vermelho de poazinho, bolinha preta. E o restante da peça, a parte da aba traseira e a parte do corpo da necessaire, eu vou confeccionar nesse tecido aqui, estampado de vermelho com preto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de 2 moldes para poder confeccionar essa nossa peça. O molde da necessaire básica, que a gente já tem aqui no canal, quem acompanha o canal sabe que a gente já fez necessaire básica utilizando esse molde. Para você que está chegando aqui hoje, eu vou repetir rapidinho as medidas do molde. E além do molde da necessaire básica, a gente vai precisar de um novo molde para as abas da nossa necessaire. Então, vamos passar rapidinho aqui as medidas da necessaire básica, que ela tem uma altura de 22 centímetros, uma largura de 35 centímetros, caixinhas de leite de 4 por 4. A confecção da necessaire básica, se alguém tiver interesse, tem vídeo aí no canal, é só você se inscrever no canal, vai lá na nossa playlist, vai dando uma maratonada lá nos vídeos, vocês vão encontrar a necessaire básica. E agora o outro molde, que é um molde que a gente ainda não trabalhou com ele, que é o molde das abas. Esse nosso molde, ele vai ter uma altura total de 30 centímetros, uma largura de 24 centímetros, sendo que quando a gente atingir a altura de 23 centímetros, a gente vai fazer aqui uma abertura, porque isso aqui vai ser uma espécie de alça na nossa aba lateral. Aqui em cima a gente vai arredondar o nosso molde. E a gente vai fazer uma alça com uma largura de 4 centímetros. Não tem segredo aqui não, tá? Para fazer a alça, a gente vai fazer uma abertura de 15 centímetros aqui. E aqui a gente só arredonda mantendo a largura dos 4 centímetros totais aqui da alça. Então, não tem segredo para fazer esse molde aqui das abas, não. Então, vamos começar a montagem da nossa peça. A gente vai começar cortando com o nosso molde da aba 2 recortes no mesmo tecido que a gente vai usar para fazer a parte interna da peça. Como eu vou fazer a minha parte interna com esse tecido vermelho, então vou cortar 2 vezes nesse tecido e a gente vai montar as 2 abas da mesma forma. Então, tudo que eu fizer uma vez aqui, eu vou repetir uma segunda vez, ok? Para a gente começar a montar essa nossa peça, a gente vai precisar da nossa telinha vôlei.
que a gente vai fazer um bolso interno aqui na peça, utilizando essa telinha vôlei. Quem quiser pode utilizar um plástico cristal, mas eu vou usar aqui a telinha. Eu gosto de usar a telinha dupla, porque se acontecer alguma coisa e furar a parte interna, ela tem uma parte externa para fazer uma espécie de reforço. Então, eu vou cortar aqui 2 retângulos na telinha de 20 por 30. Vou fazer uma costura de segurança, unindo as duas partes. E além deste retângulo aqui da telinha, a gente vai precisar também de um zíper. O zíper também vai ter 30 centímetros, porque eu gosto de cortar com sobra, que depois que a gente costurar aqui, a gente só refila a peça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar de 2 tirinhas de tecido com 4 centímetros de largura e 30 de comprimento, que são as tirinhas que a gente vai utilizar para fazer o viés na peça. Na realidade, a gente vai precisar de 3 tirinhas, vão ser 2 no acabamento do zíper e uma na parte de baixo aqui do nosso bolso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar sobre o lado direito da nossa primeira tirinha aqui, a nossa telinha. A gente vai vir passando uma costura nela, fechando o nosso viés aqui para fazer o acabamento na parte de baixo. Na parte de cima aqui, ó, a gente vai vir com outra tirinha, fazendo uma costura também na parte superior do bolso. E a gente vai também fazer o acabamento de viés na parte superior do bolso. Depois de ter colocado viés na parte de baixo e na parte superior da nossa telinha, a gente vai pegar o nosso zíper, vai alinhar a parte de baixo do zíper bem rente aqui onde a gente fez o acabamento do viés e passar uma costura prendendo a parte superior do bolso no zíper. A parte superior do zíper a gente vai vir e só fazer um acabamento básico mesmo com viés. Fazendo isso, nós vamos aqui posicionar sobre o nosso tecido de forro aqui da aba o nosso bolsinho. A gente vai dar uma distância aqui mais ou menos de 3 centímetros da parte de baixo e marcar aqui onde a gente vai posicionar o nosso bolsinho. Então, uma distância de 3 centímetros aqui mais ou menos. A gente vai colocar alguns alfinetes aqui. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura sobre a parte de baixo aqui do viés, prendendo a parte de baixo aqui do nosso bolso. Vamos vir aqui em cima, passar uma costura sobre o acabamento de viés aqui da parte superior, de forma que a gente vai prender só a parte superior do zíper. Aqui tem que ficar solto, tá? A parte de baixo aqui. Então, costura no viés de baixo, costura no viés de cima. Depois que a gente fizer essas duas costuras, a gente pode colocar, aliás, o cursor aqui na nossa peça. Encaixamos o cursor aqui, depois do cursor encaixado, aí a gente já pode passar uma costura aqui, fechando a lateral do bolso e refilando a peça. Depois da peça já refilada, vocês lembram que eu falei que a gente tinha que repetir o mesmo processo nos 2 forros da aba? Todos os 2 estão prontos, já fixados aqui. Essa peça aqui, ela já tá toda pronta. Por quê? Eu já fiz a parte da alça, que eu ainda não fiz nessa aqui. Já coloquei os botõezinhos magnéticos aqui. E já passei o viés aqui. Por quê? Porque essa parte aqui é a parte da frente da aba. E eu resolvi fazer uma aplicação nela aqui de um círculo com a cruz vermelha. Porque já que a gente falou que vai ser uma maletinha, aliás, perdão, uma nécessaire farmacinha, né? Eu resolvi colocar um símbolo
que remeta mesmo à lembrança de Cruz Vermelha, primeiros socorros, medicamentos, né? Então, essa aba aqui, ela já está totalmente pronta. Então, depois desse procedimento aqui de finalizar o bolso e refilar a peça, a gente vai terminar a nossa outra aba. A outra aba eu vou fazer com esse tecido estampado. Então, para chegar nessa aba totalmente pronta aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o meu outro recorte da aba. O que eu fiz nesse recorte aqui? Eu só cortei um pedaço de manta, não cortei a manta na mesma medida, porque essa parte aqui do fundo, aproximadamente uns 5 centímetros, não precisa ter a manta, porque essa parte aqui, ela vai ficar no fundo da necessaire, senão vai ficar muitas camadas para ser costurada depois e vai atrapalhar até na hora de dobrar as abas. Então, eu cortei um pedaço de manta 5 centímetros menor do que o meu corte de tecido. Fixei a minha manta no tecido, fazendo um matelassé, seguindo os próprios desenhos aqui do tecido. Então, eu vou pegar agora a minha parte da aba, que está costurada no tecido principal, e vou, com o molde, sobrepor ele aqui, fazer um risco de caneta mesmo aqui, ó, na manta, aonde é o corte que eu vou precisar fazer a alça. Depois disso, eu venho, pego o direito do meu tecido principal, que está fixado na manta, pego o direito do meu forro, onde está fixado o bolso, sobreponho aqui, alinhando aqui, ó, na parte superior. Essa parte inferior aqui, ela ficou um pouquinho maior mesmo, mas é porque como a gente vai precisar passar uma costura aqui, é ideal que sobre um pouco mesmo, para que se precisar cortar não dê problema nenhum. Então, alinhando aqui as duas peças, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um alfinetinho aqui, só para a peça não ficar escorregando. E eu vou lá na máquina passar uma costura sobre o risco que eu fiz aqui, onde vai ser a alça. Eu vou costurar aqui, ó, exatamente em cima do traço que eu fiz. Costura feita sobre o traço aqui da alça, a gente pega uma tesoura, um abridor de costura e vamos cortar aqui, ó, próximo da onde a gente fez a costura, de forma que sobre aqui um meio centímetro, alguma coisa assim, mais ou menos, aqui, ó, bem próximo, tá vendo? Pra gente poder dar uns piques aqui e virar a nossa peça. Esse procedimento aqui é o mesmo de quando a gente vai fazer o zíper embutido, ou quem acompanha o canal aí, na peça que a gente fez da lixeirinho de carro, a gente precisou fazer aquele corte circular. É o mesmo procedimento, muito simples, não tem nenhum segredo. Aí aqui, ó, a gente faz uns piques aqui, com cuidado para não cortar a costura onde a gente passou aqui a máquina. Só faz uns piques aqui, ó, para na hora que a gente virar a peça, ela ficar bem alinhada. Agora, depois de ter picotado, a gente pega a parte do bolso e vamos passar aqui dentro desse recorte que a gente fez. Vamos virar toda essa parte aqui pro lado de dentro. E vamos esticar aqui, ó, prendendo aqui com alfinetes, pra gente poder passar aqui uma costura em volta de onde vai ser aqui a nossa alça. Bom, assim que a costura foi rebatida aqui, eu já encaixei os botões magnéticos antes de fechar a lateral da peça com viés, para que o acabamento ficasse bem tampadinho aqui, ó. Então, eu tô com as minhas duas abas, a parte interna e externa, totalmente prontas. Então, agora a gente vai reservar as duas abas, porque aí a gente já vai passar para montar a necessaire.
Utilizando o molde da nécessaire, que vocês já conhecem, que é a nécessaire básica, a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta, 2 vezes no tecido de forro. O forro da nécessaire, como é algo interno, eu vou utilizar o TNT mesmo. E aí eu quiltei o tecido principal na manta acrílica, seguindo o desenho do tecido. E a gente vai primeiramente aqui colocar o zíper na nossa nécessaire. O sistema é o mesmo da montagem da nécessaire básica. A gente vai encaixar o direito do zíper com o direito do tecido principal. Vamos vir aqui com o forro. Vamos passar uma costura prendendo essa parte aqui do zíper. Virar para o lado direito, rebater a costura. E prender a outra parte do zíper na outra parte da nécessaire. Eu vou fazer isso e a gente dá continuidade. Agora, com o zíper já encaixado nas 2 laterais da nossa nécessaire e já rebatida a costura também aqui do forro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar para um lado as partes com a manta e para o outro lado as partes do forro. Se fosse só uma nécessaire básica, aqui a gente já estaria no ponto de fechar. Como não é este o caso, a gente vai precisar aqui, neste momento, encaixar aqui, na base aqui da nossa nécessaire, as abas. Então, do lado de cá, eu vou passar uma costura de segurança prendendo essa parte. E do outro lado aqui, eu vou vir com uma costura de segurança prendendo a outra aba. Com muito cuidado para não costurar o forro. O forro tem que ficar solto aqui, ó. Tá vendo? Não posso pegar o forro hora nenhuma. Então, eu vou vir aqui, vou alfinetar aqui, passar uma costura de segurança de um lado da peça e do outro lado. Agora que as 2 abas foram presas aqui com a costurinha de segurança, o que que a gente vai fazer? Como as abas, elas ultrapassam a distância aqui do zíper, a gente vai ter que dobrar essas abas um pouquinho aqui, ó, de forma que elas não fiquem pegando nem aqui no zíper e nem aqui no fundo, para na hora que a gente for costurar a peça não atrapalhar. Eu vou prender com 2 clipes. Se vocês quiserem, podem prender com alfinete, né, para não atrapalhar aqui na hora de passar a costura. Mas eu vou prender com clipes, porque na hora que for desvirar, não tem risco de furar o dedo. Então, eu vou dobrar essa aqui também, ó, de forma que não vai pegar nem aqui no zíper, nem aqui do ladinho, nem aqui embaixo. Vou colocar o clips aqui, segurando aqui viradinho para baixo. E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou unir as 2 partes da manta e as 2 partes do forro, porque agora, no momento do fechamento, o processo é o mesmo de fechar a nécessaire básica. Eu vou vir, vou passar uma costura fechando aqui o meu fundo. Aqui eu vou costurar e vou vir rebatendo a costura mais uma vez, porque como é a parte do fundo e tem muita coisa para ser costurado, para dar um reforço na costura. Depois de costurar esse fundo, eu venho, costuro as 2 laterais, de um lado e do outro aqui, até chegar aqui embaixo. E na parte aqui do forro, eu venho e faço uma costura pequena de um lado e uma costura pequena do outro, deixando uma abertura maior aqui, ó, que é por onde eu vou desvirar a peça. Só que antes de desvirar a peça, eu preciso vir também fechando as minhas caixinhas de leite. Então, eu vou lá fazer esse procedimento de costura e fechamento das caixinhas de leite, e aí a gente vai desvirar a nossa peça. Bom, agora a nossa peça já tá toda fechada, as laterais fechadas, caixinha de leite do fundo da peça, caixinha de leite do forro. Agora a gente vai para abrir
a nossa peça. Eu acho que essa parte aqui que é a parte um pouquinho mais complicada. A gente vai abrir primeiro o zíper, porque a gente vai ter que ir puxando aos poucos. Lembrando que a gente tem duas abas aqui, né? Então, a gente vai vir forçando o fundo da peça para cima, para facilitar na hora que a gente for puxar a nossa peça por aqui, ó. Aqui, olha, vamos passar aqui uma aba primeiro, pra gente não forçar muito a parte do forro e não descosturar, né? Aqui, ó, viramos aqui, uma aba saiu. Acabou abotoando uma na outra até sem querer aqui, ó. A outra parte. É uma questão só de cuidado mesmo, tá, gente? Dá pra fazer. Aqui, olha. Aqui a gente pega o fundo da peça, puxa, passou o zíper. Aí, tá vendo? A parte mais grosseirinha aqui já foi, ó. Agora, a gente vai enfiar a mão aqui no buraco do forro, vamos ajeitar aqui o fundo. Vamos ajeitar aqui o outro lado. Aqui, ó, a gente já vai arrumar os cantinhos aqui do forro. E vamos pegar essa partezinha aqui que ficou aberta. Vamos fazer uma costurinha ou à mão, ou vamos lá na máquina. Eu prefiro fechar a máquina, eu acho que fica mais bem fechadinho. Então, vou lá, passar uma costura aqui, colocar o forrinho pra dentro, e aí a nossa peça já vai estar pronta. Bom, esse é o resultado final da nossa peça. A parte de trás, eu utilizei o mesmo tecido da parte central, que é a base da necessaire. À frente, a gente colocou esse detalhezinho aqui para destacar, como necessaire farmacinha. Aqui a alça tem os dois botõezinhos magnéticos aqui para prender. Nessa parte aqui, a gente encaixa nos bolsinhos aqui, ó. Abre o bolsinho aqui, você encaixa aqui umas cartelas de comprimido, alguma coisa de uso pessoal, se for o caso, né? E essa parte interna aqui da peça, colocamos as coisas maiores, que ocupam mais espaço, tipo uma caixa de xarope, uma caixa de pomada, essas coisas assim. E para levar é super prático, porque só encaixou aqui os dois botõezinhos magnéticos e segura a pecinha pela alça. Olha que maravilha, prática, muito bonitinha. Espero que vocês tenham gostado. Você que chegou no canal pela primeira vez, se inscreva. Você que já é inscrito, deixa aí o seu like, deixa o comentário sobre o que vocês acharam da peça. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.